Graça e paz, irmãos. Amém? É bom estar aqui e é melhor ainda estar aqui sabendo que a gente faz parte de um momento onde Deus muda histórias. Amém? Antes de eu ler o texto e compartilhar a palavra, eu queria primeiro agradecer a Alessandra, o convite feito. É um tempo tão seleto, né? Esse mês de março foi um mês assim bem, como é que eu posso dizer, profundo, fecundo. Ter mulheres aqui ministrando a palavra e estar entre esse grupo seleto, para mim é uma honra. Muito obrigado pela liderança da igreja, que também, de certa forma, me honra, me cedendo a esse espaço. Eu queria dizer para os irmãos que nós estamos aqui. Eu falei com a Alessandra, ela disse que poderia, eu pedi permissão, né, falei com ela, que está na liderança do culto. Eu tenho poucos exemplares agora, estamos até orando e pedindo a Deus condições para fazer bem breve uma segunda edição, porque já está acabando. E eu tenho alguns exemplares desse livro que eu trouxe, Café com Sofia. Quem aqui conhece o Café com Sofia? Já tomou Café com Sofia? Presbítero Jonas, a Esther, bem poucos, a Rosane, bem poucos conhecem e experimentaram, né? Mas vocês estão gostando? Quem comprou ali, tomou Café com Sofia? Olha só, a Silvia. Então, esse livro é um pequeno devocional. Tá? É pequeno, porque ele só tem 31 devocionais, são reflexões a partir de um versículo, às vezes de 2, 3, mas a leitura é breve, você lê em 3 minutos, às vezes. O meu esposo diz que a leitura é breve, mas a reflexão é prolongada, você vai ficar pensando naquilo por um bom tempo. São porções pequenas da palavra de Deus que eu compartilho aqui. Meu esposo fez a tradução para o inglês. Então, se você quiser ser abençoado, de manhã, ter um tempinho com a Bíblia, né, um tempo com a palavra, você pode fazer esse devocional, tá? E também abençoa a minha vida. E outra coisa que eu queria dizer para os irmãos é que a gente está com um projeto nas mídias sociais e dentro das coisas que nós vamos começar a fazer, já desenvolvemos às sextas-feiras pela manhã, às 7h45 da manhã, uma live onde a gente faz um devocional. Nós estamos no capítulo 3 de Gênesis, fizemos o capítulo 1, capítulo 2 e estamos no capítulo 3. Eu até me surpreendi, porque já ultrapassou muito a minha expectativa em termos de visualizações. Então, Paulina, _ Gonçalves 01, se você quiser participar da live, se você quiser, ou então entra no meu Instagram e assiste, e se edificar a sua vida, encaminha para outras pessoas, tá bom? Você vai ser muito edificado, e para mim também, e expande a obra de Deus na nossa vida, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor, Mateus capítulo 1. Eu estava pensando em compartilhar outras mensagens. Eu tenho algumas mensagens, fruto de reflexão sobre mulheres. Ana e Penina foi uma mensagem que Deus me deu para me ajudar na cura da depressão. Eu tenho uma mensagem sobre a mulher do fluxo de sangue, que pregamos no Alto da Serra há um tempo atrás, e foi muita graça de Deus. Mas eu fiquei com essa mensagem aqui, e olha que eu já publiquei essa mensagem no livro Favos de Mel, 4 retratos da graça. Depois eu tornei a pensar sobre esse texto. Deus me deu mais um discernimento. E ontem eu fiz mais um. E hoje de manhã, eu pensando, veio mais. Eu falei, gente, Jesus, o Espírito Santo, o Senhor precisa parar, né? Porque o tempo não vai dar para compartilhar todas as coisas. Mas ainda tem mais coisas para eu ver dentro desse texto aqui. Mateus capítulo 1, versículo 1 a 6, tá bom? Um livro da genealogia de Jesus, Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Perez e a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou Ruth,
E Ruth gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Amém? Esse texto faz parte da genealogia de Jesus, descrita por Mateus. Há poucos dias atrás eu li um livro e eu achei interessante a forma como o autor define a genealogia. Ele diz que genealogias são o sonífero de Deus. Quem aqui já teve um pouco de sono quando começou a ler genealogias? De crônicas, por exemplo, né? Uma longa lista de genealogias, tem ali capítulo 1, e parece que é o capítulo 8 ou 9, nós vamos ali com uma extensa lista genealógica, ou várias listas genealógicas. Não é, na verdade, muito agradável, não é uma leitura muito agradável no sentido literário, porque as genealogias não contam histórias como os livros históricos. As genealogias não sistematizam ideias como as cartas do Novo Testamento. Então parece que não tem muito sentido, não é verdade? Não é muito agradável. Uma vez eu ouvi uma aluna, uma ex-aluna, né, do seminário, dizer para mim que um dos professores dela comentou que as genealogias poderiam ser retiradas da Bíblia sem nenhum prejuízo. Isso me assustou. Primeiro, que o professor era de um seminário nosso. E segundo, porque essa expressão fere diretamente a doutrina da inspiração bíblica. Então, eu não me canso de ler genealogia. Uma das formas que eu descobri de tornar a genealogia agradável para mim é ficar sublinhando os nomes importantes, bonitos, que eu posso sugerir para as pessoas grávidas. Isso é uma coisa que eu desenvolvi, né? Então, por exemplo, Dara é um nome lindo que está numa genealogia em crônicas. Eu não vi nenhuma criança se chamar Dara até agora. E eu fico falando, bota esse nome. Mas é uma forma de eu me agradar da leitura. Mas nessa genealogia, e as genealogias que se encontram na Bíblia, elas são importantes na questão da inspiração, mas porque elas desenvolvem uma linha de conexão que nos leva à pessoa de Jesus e, de certa forma, credibiliza Jesus como o Messias de Israel. Daí a sua importância, não é? Mas eu acredito, irmãos, que todo o texto da Bíblia, seja genealogia, seja narrativa histórica, seja as cartas, qualquer texto, se está na Bíblia, é porque Deus quer falar conosco através daquele texto. É isso que eu acredito. Todas elas podem estar imbuídas de verdades muito profundas que Deus usa para a nossa edificação. E é por isso que eu me debrucei sobre esse texto na genealogia que Mateus compartilha aqui. Para a gente entender genealogia, eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui já visitou o Museu Imperial? Várias pessoas. Se você nunca teve oportunidade de visitar um palácio, agora esqueci o nome, a gente foi uma vez numa viagem, visitamos em Paris um palácio muito famoso, esqueci o nome, Versalhes. E nós vimos lá muitas salas com quadros, fotos dos reis da França, rainhas. Aqui no Museu Imperial você vai encontrar isso também, fotos na parede, certo? Então, uma maneira de você entender a genealogia é se perceber dentro de uma sala de retratos num palácio, amém? Ok? Então faz de conta que você está agora caminhando comigo, ou comigo não, com o próprio Senhor Jesus. E Ele te convida, como rei, a entrar no seu palácio, e Ele vai com você a uma sala, onde Ele vai mostrar para você seu avô, sua avó, seu tataravô, seu bisavô, entende aqui? Esses nomes são fotos na parede de um rei, aliás, de um não, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Então, é assim que Mateus está fazendo com os seus leitores. E não há dúvidas, irmãos, de que Mateus está apresentando uma galeria real. Ele pontua seu propósito de denunciar a realeza de Jesus a partir de alguns pontos. Eu não preciso ler o Mateus, o livro, o Evangelho inteiro, mas só na genealogia
nós temos 3 pontos aqui que destacam que o autor tem esse propósito em vista. Primeiro, ele menciona 15 reis de Judá: Davi, Salomão, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jorão, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeconias. 15 reis são mencionados, apenas Davi é chamado de rei. Salomão foi rei, Jorão foi rei, Josafá, Abias, todos os outros foram reis. Ele menciona 15 reis. Se a questão é pontuar que são reis, então ele deveria dizer: e o rei Salomão gerou ao rei Roboão. O rei Roboão, os irmãos entenderam aqui? Mas ele cita 15 reis e apenas um recebe o título de rei. Só Davi. Isso é um ponto importante. Segundo, só Jesus é chamado filho de Davi. A expressão filho, ben, em hebraico, ela comporta 3 significados. Primeiro, é filho direto. Então, vamos supor que eu, Paulina, filha do seu Antero, meu pai estivesse presente ou não, numa reunião, e eu fosse ser chamada por alguém em público, ele diria Paulina, não Paulina Gonçalves. Ele diria Paulina, filha do seu Antero. O nome do pai é citado, então, para indicar de quem aquela pessoa procede. Ben também é usado no sentido de descendente. Por exemplo, Jesus não é filho de Davi. Davi não gerou Jesus. Mas Jesus descende de Davi. Então é outro significado da palavra. E o outro significado é aquele que possui as características de. Ser filho é possuir as características. Esses são os 3 significados incorporados na palavra ben, filho. Agora note, Jesus não é filho direto de Davi. Jesus aqui é chamado filho de Davi. Jesus não tem as características de Davi, no sentido genético, filiação, não tem. Então, o sentido para aplicar aqui a Jesus é descendente de, amém? Jesus é filho no sentido de descendência. Ora, mas se Jesus é filho no sentido de descendência, Davi também Salomão também é descendente, Roboão também é descendente, Manassés também é descendente, todos os outros 14 reis também descendem da casa de Davi, porque só Jesus é filho de Davi. Isso é natureza real da narrativa. E terceiro, é que peraí só um instantinho que eu estou me organizando aqui. Isso aqui não está me obedecendo. Eu vou orar por isso. Agora eu estou assim. Mateus cita Jesus, aliás, cita Davi antes de Abraão, no verso 1, e começa com Abraão no verso 2. Isso aqui me chamou muita atenção. Caminha comigo. Ele diz assim: essa é a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele coloca Davi antes de Abraão. Mas olha como ele desenvolve a narrativa a partir do verso 2. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, Judá gerou de Tamar a Perez e a Hezron e por aí. Ora, se cronologicamente Abraão é antes de Davi, por que Mateus começa a narrativa citando Davi antes de Abraão? Davi vem antes de Abraão? Não. Mas a realeza ou o propósito real de Cristo para a encarnação vem antes de Abraão? Muito antes. Então Jesus não se torna rei quando ele nasce a partir de Maria e José, em decorrência da união desse grupo com Abraão, geneticamente falando, a formação do povo hebreu. Mas Jesus, ele nasce porque ele já era rei. Vamos entender aqui? Ele não nasceu para ser rei, ele veio exatamente para revelar sua realeza, estabelecer sua realeza. Diga comigo: o meu propósito precede ao meu nascimento. Jesus, como nascimento, a gente remonta a Abraão porque vai ser judeu, mas como rei remonta a Davi, por isso que Davi vem antes de Abraão. Por isso que Mateus vai introduzir
não com a questão genealógica ou genética, mas ele vai introduzir com a questão do propósito. É o propósito que rege o nascimento. Teu propósito rege teu nascimento. Antes de você nascer, Deus criou obras para você realizar. Deus tem projeto para você. Então descubra a sua identidade, porque sua identidade define teu propósito. E eu creio firmemente que essa menção de Mateus não é acidental. Aliás, eu tenho muita dificuldade de aceitar o termo acidente para a escritura, por causa do fator inspiração. Mas note que Mateus, nessa narrativa, onde ele vai fazer menção de 41 nomes masculinos, de Abraão até José, ou Jesus, excetuando José, pai de Jesus, que não gerou Jesus, e excetuando Jesus, que também não tem nenhuma geração, nós temos 39 nomes de homens. 39 vezes, Mateus usa o verbo gerar para cada um desses homens. Então, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, Judá gerou Perez. Irmãos, estão entendendo? Ele vai usar o verbo gerar até Matã, ou Jacó, pai de José. Para esses homens gerarem, mulheres tiveram que ser inseridas no processo. Mulheres tiveram que ser participantes da história. Amém? Então, se 39 homens geraram, por que só 4 mulheres são mencionadas? Então, 35 mulheres ficaram fora do registro aqui. Ué, a história é, 39 homens geraram. Se 39 homens tiveram filhos, eles tiveram filhos com mulheres. Cadê essas mulheres? Então, das duas, uma. Se era para citar, por que Mateus não cita 39? Gente, exclui Maria, porque Maria é um adendo na história dessa narrativa, tá bom? Maria só aparece aqui para Mateus justificar porque ele não usa o verbo gerar para José. Então ele diz, José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Então, excluindo Maria, nós temos 35 mulheres aqui que deveriam ser mencionadas, caso o projeto fosse esse. Então, se era para citar, porque 35 mulheres foram omitidas do registro genealógico. E se não era para citar, por que vai citar 4? E justamente 4 muito suspeitas, me perdoem aqui o adjetivo. Tem ou não tem um propósito aqui? Tem. Eu não posso abrir mão dessa conclusão. E a minha pergunta é, por que Deus incluiu essas mulheres na genealogia de Jesus Cristo? Porque Tamar, Raabe, Ruth e Batseba foram lembradas pelo Espírito Santo na mente de Mateus, porque o Espírito Santo, na hora que Mateus foi escrever a história, de um rei Jesus, porque o Espírito Santo fez questão de que Mateus registrasse o nome de Tamar, de Raabe, de Ruth e Batseba. Batseba não está pelo nome, mas a gente conhece pela expressão, da que foi mulher de Urias, já que Davi teve 16 mulheres. Acho que foram 16. Me perdoe aqui se eu errar. Então, primeira coisa que eu queria dizer que nós estamos aqui, irmãos, diante do fato de que são mulheres mencionadas. E esse é um dado importante, porque a gente está dentro de uma sociedade onde naturalmente a mulher não seria inserida num registro genealógico, pelo fato de ser mulher. De Vaux, num livro que ele escreveu, Instituições de Israel, ele vai mostrar um pouco como era a condição da mulher dentro da sociedade judaica. Eu não vou exaurir isso aqui, mas as mulheres chamavam o marido de Baal, ou seja, Senhor. As mulheres davam aos maridos o mesmo título, chamavam o marido com o mesmo título que um escravo chamava seu senhor ou que um súdito chamava seu servo. Um homem podia dar a carta de divórcio para a mulher, mas a mulher nunca poderia pedir o divórcio ao homem. A mulher era contada junto com as posses. Se contavam os bois, se contavam os escravos, se contavam as mulheres com o mesmo valor das posses do marido. Ela era
posse do marido, propriedade do marido. Uma mulher não tinha direito de fazer voto, só se o marido autorizasse, ou o pai. Mesmo assim, ele podia cancelar o voto dela. Era a condição da mulher. Sabe qual era a oração diária de um rabino? A oração diária: oh Senhor, muito obrigado, porque eu não nasci gentil, não nasci escravo, nem nasci mulher. Então a gente tem aqui uma sociedade onde a mulher não tem muito valor. Agora, é interessante que nenhuma genealogia admitiria a inclusão do nome da mulher. Aí a gente vai, então, tem primeiro esse dado pela situação pelo gênero, nem vou dizer sexo aqui, que é outra questão, pelo gênero. Agora, outro dado que a gente tem aqui é que essas mulheres eram todas de nacionalidade estrangeira. Tamar era cananeia, Ruth era moabita, Raabe era cananeia, Batseba era dos heteus, os heteus também eram um povo moradores de Canaã. Nenhuma delas era judia. Olha só que interessante, porque não ser considerada, não ser judeu, era não fazer parte de um povo eleito, era estar fora de um projeto de Deus para a terra, era não estar em aliança com Deus, era não ter direito ao favor de Deus. Isso era a mentalidade judaica com respeito ao gentio. Vale aqui lembrar como Davi chama gigante Golias. Davi chega para ele e diz assim: quem é esse incircunciso? Ou seja, ele não tem parte nenhuma com o povo da aliança. Olha a mentalidade, não estou dizendo que está certo ou errado aqui. Estou dizendo só como era a visão, a perspectiva sobre a qual eles olhavam os outros povos. E essas mulheres, elas pertenciam, e Ruth pior ainda. Porque Ruth, ela era moabita, os moabitas pela lei estavam excluídos de entrar na congregação do Senhor. Então nós temos aqui mulheres com um certo abismo, eu diria ontológico, eu não sei, mas de gênero. Acentua-se a esse abismo o fator racial, por causa do preconceito de raça ou xenofobia, que nós diríamos. Mas uma outra coisa que a gente vê de comum entre essas mulheres, todas elas, irmãos, possuíam um passado duvidoso. Tamar, se você não conhece a história, leia Gênesis 38. Tamar é tomada por Judá para se casar com filho de Judá. E a Bíblia diz que era um homem mau. E a Bíblia diz que Deus o matou. Então, pela lei do levirato, uma das formas de se garantir a proteção da mulher na viuvez, para que ela pudesse ter subsídio, para ela pudesse ter recurso para sobreviver, era a lei do levirato. O irmão do falecido tinha que casar com ela e gerar filhos. Então ela se casa com Onã, e a Bíblia diz que Onã se recusava a ter filhos com ela e dar nome aos filhos do seu irmão, e Deus o matou. E essa mulher fica viúva por 2 vezes. E aí Judá, ele tem um terceiro filho, Selá. E Judá então fala para ela: vou deixar Selá ficar um pouco grande, mas na verdade ele não ia dar Selá para ela, porque ele disse: essa mulher mata os homens, essa mulher mata os maridos. Já perdi 2 filhos por causa dela. E ele leva Selá, se distancia dela, e ela, vendo que a promessa não ia se cumprir, um dia ela sabe que ele volta para Tímina, para tosquear as ovelhas. Ela se veste de prostituta, tira as vestes de viuvez, se veste de prostituta, tem uma relação sexual com ele, e ela engravida de Perez e Zerá. Essa é a sua história. Raabe, vocês já sabem, lá em Josué capítulo 2, ela é a prostituta, ela é descrita como prostituta. E eu não preciso aqui aprofundar para vocês o significado de uma mulher, o que faz uma mulher, como é a vida de uma mulher que ganha a vida através da prostituição. Ruth era moabita. Os moabitas descendiam de uma união entre Ló e uma de suas filhas, pai com filha, incesto. E além disso, esse povo de Moabe, ainda no capítulo, acho que 23 de Números,
teve uma experiência, no 25, uma experiência muito desagradável, porque as mulheres moabitas seduzem os homens, e viram uma orgia sexual, onde Deus tem que intervir na nação de Israel, matando alguns, para alinhá-los com o seu propósito. E Batseba, a gente sabe a história, traiu seu marido com Davi. A questão que a gente percebe aqui é que essas mulheres, no passado delas que a gente vai ver uma mancha, correto? Se essas mulheres já estavam excluídas de uma genealogia, pelo simples fato de serem mulheres, se essas mulheres jamais seriam inseridas na genealogia pelo fato também de serem cananeias, moabitas, hititas, agora, quanto maior é o abismo, quando se pega o passado delas e se enxerga na história delas um comportamento moral duvidoso. Então, a questão é, por que Deus vai chamar essas mulheres para esse registro? Fazer questão de que elas sejam lembradas aqui. E outra coisa, irmãos, eu não sou psicóloga, mas uma psicóloga, analisando, fazendo um gabinete com essas mulheres, ia ver profundas marcas na alma dessas mulheres. Nenhuma delas tiveram um nascimento, uma adolescência, puberdade, juventude, maturidade, dentro de uma normalidade. Elas foram marcadas, que a gente não pensa muito, mas a Bíblia diz que marido de Tamar, ele era mau. Quanta violência doméstica essa mulher deve ter sofrido com esse homem? Quantos maus tratos? Se o próprio Deus chama de mal e mata, é porque o próprio Deus, dentro da perspectiva dele, não suportou ver o comportamento de maldade desse homem. Era uma maldade que para Deus foi intolerável. Se Deus não tolerou, imagina ela dentro de casa na convivência. Depois ela se casa com Onã, que interrompe o coito, interrompe a relação sexual na hora da ejaculação. Ele não quer que ela fecunde. Imagina isso para ela. Imagina se a esperança dela toda é ter um filho, porque como vai ser a velhice dela? Como vai ser o futuro dela? Como fica o pensamento dessa mulher? Como ficam as emoções dessas mulheres? Imagina Raabe, que só é procurada para uma relação sexual. Nenhum homem vai entrar na casa dela com uma aliança de casamento. Ela não tem sonhos de ter família. Ela é um objeto sexual. Ela só é vista por esse prisma. Seu valor é medido pelo prazer que ela pode dar a um homem. Eu também não sei Batseba, porque Batseba também perdeu um filho, né, irmãos? Eu nunca perdi filho, mas imagina a mãe que gesta 9 meses e que vê o filho nascer e de repente tem que fazer o sepultamento do seu filho. Batseba também teve que conviver com problemas na família. O avô dela quis matar Davi. O avô dela, o conselheiro mor de Davi, foi o que se bandeou para o lado de Absalão e gestou um plano para assassinar Davi. Então pense comigo, eram marcadas ou não eram marcadas? Com traumas, feridas. E Deus pega essas mulheres e insere na genealogia de Jesus. E a minha pergunta foi, por que Deus escolheu essas mulheres? Tem algumas respostas. Primeiro, para nos fazer conhecer que a sua graça é muito maior que o nosso pecado. Sabe, irmãos, nós não fazemos a distinção católica de pecados veniais, pecados mortais. Nós não temos essa terminologia na nossa teologia. Mas a gente reconhece que existem pecados de impacto menos profundo, existem pecados de impacto mais profundo, amém? Existem pecados que a pessoa vai lembrar para toda a vida, não é? A pessoa é marcada por aquilo para toda a vida, quando se conta a história. E existem outros que não. E a gente está aqui diante de pecados de grandes impactos. Prostituição, adultério,
incesto na história da família de Ruth. Então, todos são pecados que escandalizam. E eu entendi que por mais escandaloso que seja o nosso pecado, por mais maior que seja a mancha moral que podem trazer para a nossa vida, por mais superlativos que usemos para os adjetivos que temos para nossas falhas, Deus diz para nós: a minha graça é maior do que isso. A minha graça ou o meu favor pode ser dispensado a vocês. Deus faz a gente acreditar. Uma vez eu estava lendo Marcos capítulo 2, quando aquele paralítico desce e é levado à presença de Jesus, e aqueles fariseus que estavam ali, aqueles religiosos, no seu pensamento, começam a dizer, Jesus disse: perdoados estão os teus pecados, e eles começam a dizer: mas quem é esse para perdoar pecados? E Jesus então diz: porque vocês ficam razoando esses pensamentos nos vossos corações? Para vocês o que é mais fácil dizer? O que é mais fácil dizer? Perdoados são os seus pecados, ou levante e anda? No meio dessa multidão toda aqui, se tivesse uma pessoa paralítica, para mim, o que seria mais fácil dizer para essa pessoa na frente de todos vocês? Levante e anda, ou perdoados são os seus pecados? Eu tenho uma plateia me olhando. Eu tenho uma plateia me observando. E se eu falar para o paralítico, levante e anda, ele não andar, acabou minha pregação nesse lugar. Acabou meu ministério. Então o que é mais fácil dizer? Perdoados são os seus pecados. Ninguém está vendo. Ninguém vai entrar na consciência da pessoa para saber o efeito das minhas palavras. Amém? Os irmãos estão entendendo aqui? Então, é mais fácil. Olha, Jesus está dizendo, o que é mais fácil? Eu falar, perdoados são os seus pecados, ou levanta e anda. Então, Jesus falou, olha, para que vocês saibam que eu posso fazer o mais difícil, eu vou fazer o mais... Para que vocês saibam que eu posso fazer o mais fácil, eu vou fazer o mais difícil, então. Eu fiz o mais fácil. Perdoados estão os seus pecados. Então agora, para vocês acreditarem que eu posso fazer o mais fácil, eu faço o mais difícil. Levanta e anda. Vamos entender o raciocínio? Mas o que esse raciocínio de Jesus ajuda a gente a ver? Jesus está dizendo assim, para mim é muito fácil perdoar. Eu não tenho dificuldades em perdoar. Aleluias. E é isso exatamente que esse texto, essa inclusão dessas mulheres aqui, me faz concluir. Nessa manhã, eu quero me dirigir àqueles que tiveram sua honra manchada. Eu quero me dirigir àqueles que perderam sua honra. Deus quer restaurar isso na sua vida. Eu não tenho uma mínima dúvida de que Deus vai fazer isso. Deus quer remover a mancha, porque a graça dele é muito maior do que o seu pecado. Aquilo que você fez não se compara àquilo que Deus vai fazer. Segunda razão, Deus escolhe essas mulheres para nos fazer entender que dentro daquilo que parece pior aos nossos olhos, pode estar o melhor que Ele está procurando. Aleluia. Eu posso fazer uma pergunta para os irmãos com muita delicadeza? Quem aqui é mãe? Ou pai? Seu filho chega em casa e diz assim, vou trazer minha namorada de tarde para apresentar para vocês. Você chama vovô, vovó, faz a família, reunir, e você pergunta, meu filho, de onde ela é? Mamãe, ela é uma moabita. Mamãe, ela teve um caso com o rei Davi. Mamãe, ela era prostituta. O nome dela é Raabe. Sinceramente, irmãos, você receberia com alegria? Falemos a verdade para nós mesmos. Seria muito fácil você aceitar isso? Você abraçaria com alegria uma Raabe na sua casa para namorar seu filho? Aceitaria? Aceitaria uma Ruth? Aceitaria uma Tamar que transou com um sogro? Aceitaria uma Batseba? A gente não tem essa dificuldade? Mas elas seriam repudiadas por nós, irmãos. Seriam as últimas que a gente ia procurar para serem nossas noras.
Mas eu queria que os irmãos observassem uma coisa. Raabe foi mãe de Boaz. E quem lê a história de Ruth se apaixona por Boaz. Eu, pelo menos, sou apaixonada por Boaz. Um homem reto, que cumpria a lei, que ia além da lei, generoso, acolhedor, um homem de oração, um homem de respeito. Quem foi a mãe desse homem? Uma ex-prostituta. Olhem para Ruth. Foi mãe de Obed. Ela foi bisavó de Davi. E às vezes eu me pergunto se não foi na fonte de Ruth que Davi foi buscar a espiritualidade dele na sua adolescência. Porque como adolescente ele já era um adorador. Quem influenciou esse garoto na história dele? Foi sua mãe? Eu acredito que foi Ruth, sua bisavó. Ela teve uma influência direta na espiritualidade de Davi. Olhem para Batseba. Sabe quem foi o filho de Batseba? Simplesmente o rei mais sábio da história, Salomão, autor de Eclesiastes, Provérbios, Cantares, 1005 cânticos, 3.000 provérbios. Meu Deus, que sabedoria, que cultura, que grandeza. De onde esse garoto sai? De onde esse rei sai? Quem é a mãe que passou a infância com ele, orientando, ensinando os princípios? Foi Batseba. Sabe o que isso está dizendo? Dentro das pessoas, por piores que pareçam ser, Deus enxerga valores que Ele quer trazer para fora. Aleluias, aleluias. Tamar podia ser o que for, mas essa mulher tem um senso de justiça fora do comum. Ela acredita numa promessa e ela quer que aquela promessa se cumpra. Batseba, graças a Batseba, a história do reino de Judá não teve outro rumo, porque o golpe de Adonias já estava pronto. E é essa mulher que enxerga que Deus escolheu seu filho e entra lá e faz Davi mudar de ideia. Meu Deus. Ruth, que esquece sua dor e vai cuidar de uma sogra que além de viúva ficou mal-humorada. E ela vai suportar o mau humor um bom tempo daquela sogra e vai rabiscar sem saber como seria o seu futuro. Nós estamos diante de mulheres aqui, Raabe, irmãos, que pede aos espias, por favor, quando vocês vierem, sim, protejam minha família. Ela pensa no pai, ela pensa na mãe, ela pensa no irmão. Quantos crentes não estão nem aí para sua família? E essa mulher é uma prostituta e tem preocupação em salvar sua família. Deus está vendo isso? Claro que está. Porque Ele escolhe essas mulheres. Porque Deus conhece os valores escondidos dentro de nós. Aleluias. Não é o que você faz quem diz que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é. Deus viu dentro de Moisés um homem que cometeu um assassinato. O Velho Testamento, todo o Pentateuco, todo o tabernáculo. Deus viu líderes como Josué sendo moldados por Moisés. Deus olhou para Paulo, um homem que autorizou assassinatos em série, como ele mesmo disse. E Deus viu metade do Novo Testamento. Deus viu homens como Timóteo, Tito e outros que ele gerou, que ele discipulou. Deus viu as igrejas na Galáxia, em Corinto, lá em Filipos. Deus viu um monte de igrejas dentro daquele homem que ninguém diria que estavam aquelas coisas dentro dele. O que Deus está vendo quando Ele olha para você nessa manhã? Aleluias. Deus está vendo valores, coisas que Ele plantou e que Ele quer trazer para fora. É por isso que Ele diz: eu não abro mão de você. Aleluias. Oh, aleluias. Aleluias. Porque Deus escolheu essas mulheres. Eu vou terminar, eu não vou falar tudo aqui, porque ficaria grande demais. Mas há um segredo. Mas eu quero terminar dizendo o seguinte. Estou tentando achar o meu slide aqui. Deus escolheu essas mulheres para nos mostrar que em Cristo todas as barreiras podem ser quebradas. Barreiras relacionais vão ser quebradas. Sabe por quê? Olha para essa genealogia. A gente vê classes que dentro da sociedade judaica da época nunca se misturariam.
nunca, jamais seriam colocadas em níveis de igualdade. Você tem aqui homem com mulher, você tem aqui judeus e gentios, você tem aqui reis e súditos, você tem aqui indoutos e sábios. O que Deus está fazendo? Deus mistura tudo, é junto e misturado mesmo, que está todo mundo no bojo de uma narrativa só, uma mesma história, participando do mesmo propósito. Que Deus me ensina aqui é que Ele pode quebrar qualquer muro de separação relacional entre as pessoas. Nele não há negro, não há branco, não há judeu, não há gentio, não há macho, não há fêmea, não há grande, não há pobre, não há pequeno, não há sábio, não há indouto. Nele todos nós somos colocados como iguais e de um mesmo valor para que Ele cumpra os seus propósitos. E por último, quero terminar, porque Deus escolhe essas mulheres. Agora eu quero que vocês repitam comigo. Diga assim: Deus escolheu essas mulheres para nos fazer crer que Ele pode dar um futuro glorioso, mesmo para aqueles que tiveram um passado duvidoso. Aleluias. Aleluia. Vamos passear na sala do Rei Jesus. Entrem comigo na galeria do Rei. É isso que a gente tem aqui. Não é o palácio de Versalhes, não, mas é a sala do palácio do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele me toma pela mão, Ele te toma pela mão, e Ele começa dizendo: aqui está Abraão. Abraão foi um dos melhores amigos do meu pai. Aqui está Jacó. Jacó foi o grande patriarca que deu origem às 12 tribos de Israel. E aí vai outro retrato, e a gente pergunta: quem é esse? E ele diz: esse aqui é Davi, o maravilhoso salmista de Israel, que derrotou Golias. E a gente vai para o próximo retrato e pergunta: quem é esse aqui? Esse é Uzias, um dos reinados mais longos e um dos reis mais prósperos foi Uzias. 52 anos ele reinou no reino de Judá. E ele vai para outro retrato, e a gente pergunta: quem é esse aqui? Ele diz: esse é Salomão, o autor de Eclesiastes, o rei mais sábio. As pessoas vinham de longe para ouvi-lo. E aí está lá do lado Raabe, o retratinho dela. Depois ele tem Ruth. Depois está Noemi, Tamar e Batseba. O que a gente percebe aqui, irmãos, elas estão no mesmo nível, elas estão na mesma galeria. Esses homens são homens marcados pela glória, esses homens são marcados por sucesso, de conquistas, de empreendimentos. Mas Jesus coloca essas mulheres no mesmo nível, na mesma galeria, na mesma história. O que Ele está dizendo? Elas têm um futuro. Eu acredito firmemente que Raabe, quando era prostituta lá em Canaã, nunca pensou que no futuro o nome dela seria mencionado na genealogia de Jesus. Eu tenho certeza que Batseba, por causa do seu pecado, nunca poderia pensar que o nome dela entraria numa genealogia, e muito menos a de Jesus. Tamar, nos melhores sonhos que essas mulheres pudessem nutrir, nunca poderiam acreditar que o futuro delas pudesse ser tão glorioso. Onde Deus quer colocar teu nome? Já parou para pensar nisso? Qual é o futuro que Deus tem para você? Não importa o teu passado, Ele não vai impedir Deus de projetar você para a grandeza. Aleluias, aleluias. Tamar, Raabe, Batseba, Ruth, não foi acidentalmente que elas foram inseridas na genealogia de Jesus. Eu ainda tinha mais outras 2 razões, mas isso vai demandar muito tempo. Um dia a gente ministra para as mulheres em especial, mulheres com mente de governo, a relação que o Espírito Santo está fazendo nesse registro entre o tipo de pecado delas e o tipo de genealogia. É um ponto muito importante,
mas depende de muito tempo para a história. E o fato aonde a história dessas mulheres está inserida, como um contexto histórico maior incorpora a história dessas mulheres em aspecto menor, mas isso aí dependeria de muito tempo, e eu não vou me prolongar mais. E o que eu quero dizer nessa manhã é que eu creio firmemente na doutrina da inspiração, e por crer na doutrina da inspiração, tenho certeza que a menção de Raabe, Tamar, Ruth e Batseba não é acidental na genealogia de Jesus. Quando Deus quis que Mateus registrasse os antepassados com aspecto de realeza na vida de Jesus, homens que tiveram a semente do Messias, quando Deus quis que Mateus registrasse os antepassados de Jesus, contasse a história através desses nomes, há uma história no nome. Deus disse, o Espírito Santo sussurrou para Mateus, põe aí, registra aí, Raabe, Tamar, Ruth, Batseba, elas não podem ficar de fora. Teu nome não pode ficar de fora da história de Jesus Cristo. Aleluias. Por que isso? Porque sua graça é maior que o nosso pecado. Porque Ele vê o melhor dentro de nós. Ele enxerga dentro de nós valores que nem mesmo nós acreditamos ter. Porque Ele quer dar um futuro glorioso para você, ainda que seu passado tenha sido duvidoso. Amém? Deus te abençoe. Que Deus te faça acreditar que Ele tem o melhor para você nessa manhã. Vamos orar? Eu não sei se há alguém aqui entre nós que está afastado do Senhor, que se afastou de Deus por alguma maneira, algum motivo. Uma serpente entrou no teu jardim um dia e te expulsou de lá. Assiste minha live que vocês vão entender um pouquinho. Mas uma serpente entrou no teu jardim e roubou tua comunhão com Deus. Te privou da vida, da árvore. Mas ela não dá a última palavra na tua história, não. Quem dá a última palavra na tua história é o teu Criador. Aleluia. Deus não desiste de nós, irmãos. Deus não desiste de nós. A verdade que faz o pródigo voltar para casa é a convicção de que o pai dele iria aceitá-lo. Nem que fosse como servo, mas que ia aceitá-lo, ia. E isso faz a gente voltar. O pai não fecha os braços. O pai não se desfaz das roupas do filho pródigo. Já pensou nisso? Ele foi embora, quando ele voltou tinha roupa para ele, porque o pai não tirou a roupa do armário. Porque o pai esperava que ele fosse voltar. O sapato dele ainda estava lá, as sandálias ainda estavam lá, o anel ainda estava lá. Geralmente quando a gente não espera mais a pessoa voltar, a gente se desfaz de tudo. Não espera e não quer que ela volte, não é verdade? Eu já vi gente pegando a roupa do marido e botando na rua, porque não quer mais que volte. O pai não pegou a roupa do pródigo e jogou fora. Não pegou a sandália e jogou fora. Estava tudo guardado, porque ele queria muito que seu filho voltasse e visse que estava tudo igual como antes. Então, se alguém aqui que quer voltar hoje para os braços do pai, se alguém que quer vir chamar Deus de pai, nunca chamou, pela primeira vez quer vir, o convite está feito. Vem aqui, levanta a sua mão, e nós vamos orar por você. Tem alguém aqui que quer fazer essa decisão? Eu quero orar por você nessa manhã. E eu quero dizer que um dia eu fiz essa decisão. Eu me desviei aos 15 anos. Meu pecado foi na área moral, foi uma mancha, foi uma dor, foi uma ruptura. Mas eu não aguentei ficar longe do meu pai. E eu voltei para a casa do meu pai. E meu pai fez tudo que eu estou pregando aqui, eu vivo. Por isso que eu prego. Nunca podia sonhar que ele me faria o que fez. Graças a Deus temos uma mão levantada. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. A graça de Deus é irresistível.